Boa tarde. Até a tarde desta terça-feira, nenhum ônibus do transporte coletivo de Manaus havia saído das garagens. É que, mesmo após decisão judicial, os trabalhadores do setor que estavam com greve anunciada desde a semana passada cruzaram os braços e pararam 100% da frota. Nenhum ônibus deixou as garagens, como normalmente acontece nas primeiras horas da manhã. Os coletivos foram impedidos pelo Sindicato dos Rodoviários de deixarem o pátio das empresas. A classe reivindica o pagamento de dissídio coletivo e insalubridade. E nós somos obrigados a trabalhar sem aumento. Se todo mundo está parado, não vou sair feito abelha, não. Dona Juranilza sai de casa cedo para ir trabalhar. Porém, hoje não tinha transporte. Já não tinha ônibus de madrugada. Um dia de trabalho é descontado, né? Osani estava bem longe da empresa onde trabalha, no centro da cidade. Pega a gente de surpresa, eu nem sabia, vim saber agora de manhã, agora nesse corre-corre. Alguns passageiros recorreram ao transporte do sistema alternativo e o jeito também foi pegar carona. Mototaxistas abordavam os usuários de ônibus que foram afetados. Até motoristas de micro-ônibus irregulares circulavam livremente durante a greve que parou a capital e prejudicou aproximadamente 500 mil pessoas, segundo a prefeitura. Os terminais de integração na Zona Leste ficaram vazios, o que significa que muitos usuários desistiram de esperar o coletivo. A categoria descumpriu decisão judicial e paralisou 100% da frota de ônibus em Manaus nesta terça-feira. A paralisação foi anunciada pelo sindicato da categoria para hoje, na semana passada. Na noite dessa segunda-feira, a Justiça do Trabalho determinou que a circulação de 100% da frota fosse mantida e, em caso de descumprimento, fixou multa diária de R$100 mil. Já na manhã desta terça-feira, após o início da paralisação, outra decisão do Tribunal Regional do Trabalho em favor do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros estipulou uma multa no valor de R$50 mil por hora de paralisação. No início da tarde, foi a vez da Defensoria Pública e o PROCON entrarem na Justiça, desta vez para pedir a prisão da diretoria do Sindicato dos Rodoviários por descumprimento de ordem judicial. Pela primeira vez após a rebelião, a Secretaria de Administração Penitenciária permitiu a entrada de alimentos de higiene no complexo penitenciário Anísio Jobim. Foi nesta terça-feira. Fila na entrada do ramal que dá acesso ao presídio. Não é dia de visita, mas os familiares vieram até aqui deixar itens de higiene pessoal e alguns alimentos aos parentes encarcerados. Só salsicha, o ovo, a calabresa, o arroz, a bolacha e o suco e só. Na semana passada, parentes de detentos foram informados que poderiam começar a trazer mantimentos, mas a Secretaria de Administração Penitenciária voltou atrás da decisão. Hoje, às 8 da manhã, os suprimentos começaram a ser entregues, porém houve atraso e sobraram reclamações dos familiares. O neto desta idosa é um dos internos do Compage. Ela trouxe uma sacola com alimentos. A última vez que fez isso, o massacre ainda não tinha ocorrido. Muito antes de Natal. A demora e o clima tenso entre os parentes dos presos gerou preocupação nos agentes da Força Nacional. Já pedi reiteradas vezes, a situação e até agora não. Se aproximava do meio-dia quando funcionários da SEAP começaram a organizar a entrada e relembraram que cada preso poderia receber apenas 20 itens. Vendo quem é quem. Em ordem, né? Em ordem. Isso, não, com certeza. Vocês ficam à parte. Desde a rebelião do Compage no início do ano, familiares de presos pela segunda vez formam filas próximo ao presídio para entregar materiais de higiene e alimentos. Mas a Secretaria de Administração Penitenciária informou que nem tudo vai poder entrar, apenas o básico. Carne, peixe, arroz, farinha, feijão. Nada disso vai levar? Não. Somente os parentes dos detentos puderam ir até a porta de entrada do Compage e deixar os suprimentos, que passaram por triagem, segundo a SEAP. A Polícia Militar iniciou hoje pela manhã uma operação no entorno dos presídios que ficam nas proximidades da BR-174 e também na unidade prisional do Puraquequara, na zona leste de Manaus. Os militares estão nas muralhas das cadeias, reforçando a segurança do local.
E uma atualização do número de presos recapturados foi divulgada hoje pelo Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema Penitenciário do Amazonas. Dos 225 foragidos entre Ipate e Compage, 83 foram recapturados. O Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou hoje o balanço parcial do mutirão carcerário que está sendo realizado para analisar os processos de presos provisórios. Mais de 430 detentos já receberam direito à liberdade, com algumas condições. Os representantes do sistema de justiça concentram esforços para solucionar a crise nas penitenciárias do estado depois do massacre. De acordo com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, a tentativa agora é dar mais celeridade ao sistema penal através do mutirão carcerário. O sistema penal está lento, estamos tentando corrigir isso, tomando medidas como as audiências por videoconferência, né? Imediatamente estamos trabalhando com esse mutirão, aparelhando melhor as varas onde os problemas são detectados e, sobretudo, dialogando com o Ministério Público, com a Defensoria Pública e com a OAB, porque uma audiência só se realiza com a presença de todos que compõem o sistema de justiça. Na primeira semana do mutirão foram avaliados os processos dos réus. Cerca de 400 deles já foram liberados, aqueles de menor potencial ofensivo. Hoje, os presídios da capital possuem cerca de 3.800 presidiários. No interior, são cerca de 1.700. A OAB Amazonas disponibilizou 50 advogados para atuar no mutirão carcerário para dar mais celeridade. Aquele preso que eventualmente a Defensoria Pública não consiga atender ou ainda que não tenha advogado constituído nos autos, pode ser representado por qualquer um desses 50 advogados. Temos uma escala de atendimento para esses advogados no Fórum Enoque Reis. O Ministério Público Estadual reforça a atuação em algumas varas que trabalham com processos de réus presos. A preocupação é que não sejam colocados nas ruas pessoas que ofereçam algum risco à população. Essa análise ela está sendo muito criteriosa, em que pese o fato do momento exigir essa atuação mais emergencial, não só do Ministério Público como do Judiciário, mas nós estamos tendo todo o cuidado para que nós não venhamos a transferir esse risco de dentro do presídio para fora. O mutirão carcerário não tem data definida para acabar. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, participou hoje de uma reunião no Ministério da Justiça com outros secretários estaduais de segurança pública do país. No encontro foram discutidas medidas imediatas para a crise do sistema penitenciário e a implementação das medidas previstas no Plano Nacional de Segurança. Entre as principais iniciativas está a criação de 27 núcleos de inteligência e o cronograma de execução dos recursos federais liberados no ano passado. Sérgio Fontes destacou que uma das principais pautas do Amazonas é o combate ao crime organizado, atacando a sua principal fonte, o tráfico de drogas. Já foram definidas as datas para os pagamentos do IPTU e do Alvará 2017. A ACMF espera que mais de 600 mil contribuintes quitem suas dívidas este ano. Ao todo, em Manaus, são mais de 500 mil imóveis tributáveis na base do IPTU, que devem ser pagos este ano. Para o Alvará, cerca de 78 mil empresas são contribuintes. De acordo com a ACMF, as guias de pagamento devem chegar às residências na próxima semana. O Alvará vence no dia 6 de fevereiro e o IPTU no próximo dia 15 de março. Quem não tem nenhum tipo de pendência financeira pode pagar em cota única com 10% de desconto. Quem prefere fazer o pagamento antecipado pode conferir os valores na página do órgão. A partir desta semana, o movimento dos contribuintes aumentou na ACMF. Alguns ainda estavam com dúvidas. Outros aproveitaram para pagar o tributo parcelado. Todo ano tem essa pendência, né? Se a gente pode vir aqui, pode parcelar, né? IPTU todo ano aumenta e aí a gente tem um monte de pendência em janeiro, né? Estou me adiantando, né, para regularizar, né, o IPTU da minha casa. De acordo com o subsecretário do órgão, para este ano não teve aumento nos tributos. O que houve foi uma atualização monetária que gira em torno dos 7%. Como ocorre todo ano, o IPTU ele é corrigido pela inflação, né? Este ano a inflação acumulada que
fechou em novembro, ela ficou em 7,39%, que corrige nosso índice, que é a nossa UFM, e com base nisso atualiza todos os nossos tributos. A diferença é que foram criados 5 novos setores para a cidade de Manaus na região do Tarumã-Açu, Zona Oeste. A iniciativa serviu para desmembrar parte dos terrenos, já que muitos estavam com valor de metro quadrado acima da média. Porque aquilo ali foi observado que estava com valor acima de mercado, né? Os terrenos que estão ali naquela localização, eles tinham um PTU muito alto, então o prefeito resolveu rever isso, né? Para ajustar o valor e adequar a realidade. Então, os IPTU daquela área, e a partir de 2017, já estarão corrigidos. A meta de arrecadação da CEMEF até o fim do ano gira em torno de 330 milhões de reais. A chuva desta terça-feira causou estragos aqui na capital. Só os bombeiros atenderam 15 ocorrências de tombamento de árvores. Uma delas caiu sobre uma unidade básica de saúde. Na rua São Jorge, bairro Santa Luzia, a árvore tombou sobre esta casa. A remoção dos galhos foi feita pela equipe do Corpo de Bombeiros. Esta UBS, localizada no bairro Aleixo, na zona centro-sul de Manaus, ficou com parte da estrutura danificada. Já tinha sido feita a solicitação para vir tirar. O vizinho do lado da casinha, eles já tinham ido à prefeitura, tinham feito a solicitação, era para ter vindo tirar sábado, porém não aconteceu. Aconteceu isso aí que vocês estão vendo. Na Avenida Guilherme Paraense, bairro Adrianópolis, a via ficou fechada. Ao todo, 15 tombamentos de árvores foram registrados pelo Corpo de Bombeiros na capital nesta terça-feira. De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia, os ventos na tarde de hoje chegaram a 50 km. Vamos então conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica nublado a encoberto com muita chuva. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. A mesma previsão para o município de Carauari, onde as temperaturas variam entre 25 e 29 graus. Em Envira, o tempo fica encoberto com chuva, mínima de 24 e a máxima não passa dos 29 graus. Em Presidente Figueiredo, o tempo fica encoberto com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 28 graus. Pesquisadores e órgãos ambientais de Manaus voltaram a registrar esse ano a morte de uma espécie de periquito regional em uma das principais vias da zona centro-sul de Manaus. Por isso, a Secretaria do Meio Ambiente do Amazonas trabalha para lançar uma campanha para proteger esses animais. No local de intensa circulação de veículos, é possível encontrar animais mortos logo que amanhece. Esse ecólogo e engenheiro florestal defende medidas urgentes para evitar a morte das pequenas aves devido ao impacto causado pelos caminhões. Agora, o urgentíssimo a ser feito é podar esses galhos que se projetam na direção da pista, porque aqui à noite eles posam e veículos altos, como caminhão-baú, caminhão com container, ônibus, vêm e batem nesses galhos e levam a essa mortalidade que nós vemos aqui, de colocar redutores de velocidade. E antes da chegada novamente em novembro desse ano, da migração deles, pensar em alternativas de puleiros aqui nessa área para que eles possam pousar. De acordo com os especialistas, os periquitos de asa branca vêm para a cidade em busca de alimento e, ao entardecer, eles pousam em bando para dormir. Não é de hoje que os pássaros pernoitam nas árvores do canteiro central ao longo da Avenida Efigênio Salles, na zona centro-sul de Manaus. Nessa época do ano, eles chegam em maior quantidade, vindos de áreas de várzea. Eles vêm geralmente de setembro para outubro em grande quantidade e essa quantidade permanece grande até fevereiro ou março, né? E isso é por volta de 9 mil a 10 mil indivíduos. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente realiza um levantamento sobre a situação dos animais. O objetivo é lançar uma campanha para proteger os periquitos. E, inclusive, nós vamos dirigir comunicados pontuais também para as empresas transportadoras, as que têm grandes veículos, velocidade exagerada, transitando pela faixa esquerda, quando o correto é na direita. Em 2014, foi registrada a morte de cerca de 200 animais no mesmo local.
Ainda segundo o secretário da SEMA, foi descartada a hipótese de envenenamento ou ainda complicações nas aves por agrotóxicos. A universidade encontrou apenas a presença de um defensivo agrícola, que é usado para combate de mosca de frutas, né? E como as aves se alimentam, provavelmente se alimentaram de algum fruto que tenha sido submetido a esse tratamento, então apareceu. Mas a quantidade encontrada não era suficiente para causar a morte. O periquito de asa branca é uma das principais espécies regionais. Uma espécie ainda abundante na natureza, não podemos falar em ameaça de extinção, mas essa população que está vindo para a cidade se alimentar, ela está correndo risco. O Amazonas é o estado com a maior incidência de câncer de colo do útero no Brasil. São, em média, 37 casos a cada 100 mil mulheres. Os dados preocupam especialistas, já que exames específicos podem prevenir a doença, que leva cerca de uma década para se desenvolver. Olívia conhece bem a doença. A dona de casa descobriu câncer de colo de útero em estado avançado em outubro de 2014 e desde então luta a favor da vida. Ela passou por 28 sessões de radioterapia e fez uma cirurgia para retirar o tumor maligno. Mas a doença reincidiu há 4 meses. O médico já tinha me dito, olha, eu tirei tudo que foi de doença dentro de você. Não era pouca, mas eu tirei tudo. Aí então eu estava confiante que eu não tinha mais nada. Quando eu cheguei com o exame, eu falei com a médica e ela disse que tinha reincidido, meu mundo desabou novamente. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, no Amazonas foram descobertos cerca de 680 novos casos da doença só em 2016. O número assusta os oncologistas, já que se trata de um tipo de câncer que pode ser prevenido. Ele leva em média 10 anos para se desenvolver. Exames simples e rotineiros podem diagnosticar lesões e o HPV, responsável por 99% dos casos da doença. Com a infecção pelo vírus HPV no colo de útero, até essas células se transformarem numa neoplasia maligna, ela passa por vários processos, várias etapas de desenvolvimento. Em consequência a isso, a gente consegue observar o quê? Lesões pré-malignas. Então, pela infecção pelo vírus HPV até se tornar um câncer, isso demora muito tempo. De acordo com a Fundação SECOM, o Amazonas é o estado com a maior incidência de câncer de colo de útero. São 37 casos a cada 100 mil mulheres. Segundo os especialistas, a falta de acesso à informação e a relação sexual precoce e desprotegida são os principais motivos para a alta no número de casos. Para os oncologistas, a prevenção ainda é a principal saída para diminuir os índices, sem contar com a qualidade do exame Papa Nicolau, que serve para diagnosticar esse tipo de câncer. Através dele é possível identificar células malignas. A coleta feita de forma incorreta pode influenciar no resultado. Sempre o cuidado de procurar um profissional de saúde que possa realizar a coleta de maneira eficaz. Armazenagem no material ideal para que as células se mantenham estáveis para você fazer uma análise depois ao microscópio. E, obviamente, o técnico ou o profissional que está fazendo análise dessas células, isso é de suma importância. Para a presidente da Rede de Combate ao Câncer em Manaus, a geografia do estado dificulta os atendimentos às mulheres ribeirinhas. O acesso é restrito e muitas delas passam anos sem ter atendimento ginecológico. Trazer justamente aquelas mulheres, ofertar o exame para aquela que nunca fez o exame preventivo. Entre essas aí estão muitas mulheres que moram na beira do rio, não é? E muitas mulheres indígenas também. Então, essas aí que nunca fizeram, elas têm mais chance de ter lesões de baixo ou alto grau ou de terem sido contaminadas pelo HPV. A recomendação do Instituto Nacional de Câncer é que mulheres a partir dos 20 anos, com a vida sexual ativa, façam o exame de Papa Nicolau uma vez por ano. Tudo para levar uma vida diferente da Olívia, que mesmo apesar da doença, ainda aguarda o sonho de viver próximo aos filhos. Quero ver eles grandes, estudando, quero ver eles se formando, entendeu? Porque eles são muito pequenininhos, eles dependem de mim. Agora voltamos a falar sobre o transporte coletivo de Manaus, mas olhando para a outra ponta.
é que uma das reivindicações dos rodoviários e que chega a ser criticado pelo Sinetran por não fazer parte de uma possível contrapartida das empresas é a falta de segurança. Dados do próprio Sinetran apontam que o número de assalto a ônibus em 2016 aumentou 25% em relação a 2015. As câmeras do circuito interno dos ônibus registram uma das principais reivindicações dos rodoviários, o direito à insalubridade. É o perigo que eles correm sempre que os bandidos invadem os coletivos para assaltar. Nestas recentes imagens, cedidas pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, 2 rapazes que estavam sentados no ônibus como passageiros esperam o coletivo ficar vazio para levar a renda que está com o cobrador. E, além disso, roubam os pertences de alguns passageiros, intimidam o motorista e descem tranquilamente pela porta da frente. A gente não tem nenhum tipo de segurança, né? Essas câmeras que tem aí, praticamente ela só serve pra gente. O medo tem aumentado nos últimos anos, diz este cobrador. Você já foi assaltado? 4 vezes. 4 vezes foi assaltado, veio lá no Brasil, 542 foi assaltado. E a gente tem só que pedir proteção de Deus mesmo, porque não tem... A gente não tem ajuda de ninguém, entendeu? O Sinetran atribui o problema à crise financeira e principalmente à ausência de policiamento ostensivo. Um problema generalizado de segurança. Um prejuízo financeiro que vem causando ao sistema, já que o valor subtraído no ano passado daria para comprar 4 ônibus novos para servir a população. O Sinetran registrou no ano passado mais de 3.300 assaltos em ônibus na capital. Isso representa 25% a mais do que foi registrado em 2015. O acelerado crescimento no número de assaltos a ônibus em Manaus tem ultrapassado o limite de um único crime, além dos roubos, tentativas de homicídio e até a consumação do pior. Antigamente o pessoal só roubava, hoje em dia não, estão furando a gente, estão atirando, pô, mesmo a gente entregando a renda, pô. O caso mais recente foi no dia 13 de novembro do ano passado, quando o motorista Feitosa Amorim foi esfaqueado após 2 irmãos terem tomado de assalto o coletivo que ele conduzia. O Sinetran diz que a medida mais eficaz para diminuir os roubos é a retirada de dinheiro de dentro dos ônibus. Nós estamos, nesse momento, aumentando o número de pontos de vendas de passagem eletrônica. Para 2018, provavelmente essa medida já estará em funcionamento? Acreditamos que sim, vai depender também do posicionamento do poder público, né? Mas eu tenho certeza que as autoridades estão sensíveis à questão, já que é uma situação muito grave que está, inclusive, ceifando vidas. Enquanto a segurança presente na capital não reflete na diminuição dos dados da violência, o medo segue na rotina de quem trabalha no sistema viário. É oração, né? Muita oração, pedindo a proteção de Deus e bola para frente, né? Tem que trabalhar, né? Para sustentar nossos filhos. Um lutador amazonense de 25 anos será o único brasileiro a participar de uma competição intercontinental de wrestling em 2017. A competição é neste fim de semana no Irã. O amazonense Paulo Vitor tem 25 anos e é integrante da seleção brasileira de luta olímpica. Ele foi o único brasileiro convocado para compor a delegação do continente sul-americano. A convocação de Paulo Vitor é inédita para o Amazonas e ele vai competir pela categoria até 97 quilos no campeonato intercontinental que acontece dia 20 no Irã. Desde quando eu fui campeão brasileiro ano passado, fui convocado para lutar lá nos Estados Unidos, uma competição muito forte lá, Open de Nova York. E desde lá continuei treinando e recebi essa convocação segunda-feira. Fiquei muito feliz, porque é uma competição muito forte, ainda mais representando a Sul-América inteira, né? Paulo Vitor iniciou na luta livre aos 14 anos de idade por meio de um projeto social. Em 2015, o atleta integrou a seleção brasileira de luta olímpica e também foi quando ele esteve no Irã pela primeira vez para participar de um mundial. A última vez que eu fui no Irã, fui lutar a Copa do Mundo de clubes. Fui pela seleção brasileira e lá eu já tinha visto a seleção sul-americana. Uma seleção muito forte e integrar ela pela primeira vez, estou bastante otimista. Em 2016, o lutador participou de 2 classificatórias para as Olimpíadas. Em uma, perdeu nas semifinais para um cubano e na outra ficou na terceira fase da competição, conquistando a 10ª colocação geral no evento que teve a participação de 23 países. Agora, o lutador amazonense sonha com os Jogos Olímpicos em Tóquio em 2020. Desde a minha última
Meu último pré-olímpico que eu fiquei com a derrota, né, na Turquia, eu fiquei entre os 10 do mundo, entre 28 países. Eu venho pensando em 2020. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com/Band Amazonas e clique no link Vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com os principais destaques do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.